E aí, gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu só queria me apresentar. Meu nome é Henrique Ai. Eu estou atualmente no penúltimo ano do curso de Física da Ludwig Maximilians Universität, lá em Munique. E além dos vídeos aqui do canal, eu também ofereço aulas particulares e monitoria para o pessoal que está na faculdade, principalmente para o pessoal que está na faculdade. Então, qualquer dúvida, se vocês quiserem participar desse projeto, manda uma mensagem lá que a gente resolve. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de termodinâmica e mecânica estatística. E hoje a gente vai começar um novo formato da aula, que é um pouco diferente do que eu estava fazendo até agora, que é mais resolução de exercício. Então, eu vou apresentar os exercícios primeiro, eu recomendo que vocês tentem fazer e depois vejam o vídeo para ver se vocês fizeram certo ou não. E quando eu digo tenta fazer, não necessariamente é tipo fazer na moralzinha e tal. Pelo menos tentar meio de cabeça assim, falar, acho que o caminho é esse e tal, pra ver se bate ou não. Porque isso aqui, como tudo na vida, você só aprende fazendo. Então não adianta muito assistir a aula e achar que você tá sabendo do bagaço, que na verdade vai por mim e você não tá. Você só vai aprender quando você fizer. Bom, dito isso, vamos para a aula de hoje. A gente vai trabalhar alguns sistemas, alguns casos. O eu me baseei para montar eles no que eu mais vi em prova e lista de exercício e coisas do gênero sobre esse tema, que é a troca de calor e entropia. Então, o nosso primeiro caso é um objeto em contato com um reservatório com e sem mudança de fase. O segundo são dois objetos em contato e a gente quer achar sempre a temperatura final do sistema e a variação da entropia. Na verdade, esse é quase que o único tipo de pergunta que dá para fazer sobre troca de calor e entropia nesse nível. As outras perguntas geralmente são sobre gases, ler o gás ideal e coisa do gênero, que eu vou falar nas próximas aulas. Então, se você entender bem isso daqui, eu acho que um terço da matéria de termo 1, ou sei lá como vocês chamam isso, vocês conseguem resolver sem problema. Bom, então vamos para o enunciado. A maior parte dos enunciados eles vêm com essa cara aqui. Um corpo de massa M, a temperatura T0 e calor específico C é colocado em contato com um reservatório a temperatura T. E nesse caso eu coloquei a temperatura T sendo menor do que T0 só por um exemplo. Não precisa ser, pode ser maior, pode ser igual, é meio sem graça, né? Mas pode ser igual, pode ser maior, pode ser menor. Eu coloquei só para fazer esse primeiro exemplo, uma menor do que a outra, assim dá pra gente brincar um pouquinho. E as perguntas que são feitas são sempre a temperatura no equilíbrio e a variação de entropia do corpo e do universo. Bom, o que isso quer dizer na prática? É como se você tivesse um bloquinho, sei lá, um bloquinho de metal, ele está quente, você quer esfriar ele, então você joga numa banheira. Daí quando você joga na banheira, e acontece os processos de troca de calor e você quer responder essas duas perguntas. Então vamos começar com a letra A. Para a gente responder a letra A, a argumentação é sempre o mesmo. A gente vai argumentar que o reservatório é muito maior do que o corpo, então a temperatura final do sistema tem que ser a temperatura do reservatório, porque esse bloquinho que você jogou não tem energia o suficiente para mexer no sistema, que é sempre muito maior do que o corpo. Então com isso a gente responde a letra A. Na letra B, para a gente responder, a gente começa com a definição de entropia, então a variação da entropia é integral de dq sobre T. Se vocês lembrarem da aula do ensino médio, o Q é definido como mc ΔT, sendo m a massa, C o calor específico, T a temperatura. E agora eu peço para aqueles que estudam matemática que, por favor, tapem os ouvidos e olhem para o lado. Bom, enfim, mas você pode diferenciar dos dois lados, então dq mc ΔT, dt no caso, m é constante, c é constante, então a única coisa que precisa derivar é o dt. A gente pode substituir, então a variação de entropia do corpo a gente vai integrar sempre da temperatura inicial até a temperatura final, é mc dt sobre t. A integral de 1 sobre x é log, então calculando nos respectivos limites, a gente tem que a variação de entropia do corpo é mc log de t sobre t0. E só por curiosidade, isso aqui não foi perguntado, mas é bom para criar uma certa intuição. Isso daqui é menor do que zero, porque T0 é maior do que T, por hipótese. Bom, para calcular a variação de entropia do reservatório agora,
a gente faz a mesma brincadeira, a gente escreve a definição de entropia, só que no reservatório, já que ele é muito maior do que o corpo, a gente tem que a temperatura é uma constante durante todo o processo. Em outras palavras, já que tem uma constante, a gente pode jogar para fora da integral, e aí fica integral de dq, que é simplesmente ΔQ. Então, esse é o resultado da nossa integral. E agora a gente argumenta que a gente está num sistema fechado, então tudo que o reservatório ganhou de energia ou perdeu de energia é o mesmo que o corpo perdeu de energia ou ganhou de energia. Acho que foi meio confuso assim, mas enfim. Tudo que um ganhou, o outro perdeu, tudo que um perdeu, o outro ganhou. É isso que eu quis dizer. Então, está aqui escrito por extenso, a gente tem que a variação de entropia do reservatório é menos mc ΔT, que é a energia que o bloco cedeu para o reservatório, dividido por T. A gente supôs que o T0 era maior do que o T, então... o T0 era maior do que o T, tá certo? Então isso daqui tem que ser maior do que zero, mais uma vez não foi perguntado, mas só para vocês criarem uma intuição. Bom, então para a gente calcular a variação de entropia do universo, é simplesmente somar as duas que a gente já calculou, então a variação de entropia total é a variação de entropia do reservatório mais a variação de entropia do corpo, e simplesmente copiando as fórmulas que eu coloquei lá em cima, isso daqui é mc log de t sobre t0 menos t menos t0 sobre t. E, mais uma vez, isso não foi perguntado, mas isso daqui é maior do que zero. Se vocês forem pessoas que gostam de brincar com análise de função e coisas desse tipo, vocês podem trabalhar isso daí como sendo uma função de t e provar que isso daí é sempre maior do que zero. Se vocês não quiserem, vocês simplesmente substituam dois valores aí. É importante frisar, a temperatura é sempre em Kelvin, sempre em Kelvin. Se ela está em Celsius, você perde 5 minutos da prova, transforma tudo em Kelvin, porque usar temperatura em qualquer unidade que não seja graus Kelvin numa aula de termodinâmica é comparável a dividir por zero numa aula de matemática. Boatos que em alguns países é considerado crime contra a humanidade, você pode ser preso, pegar prisão perpétua por não usar temperatura em Kelvin. Então, temperatura sempre em Kelvin, por favor. Bom, mas enfim, você pode substituir os valores aí, você vai ver que isso daí é sempre maior do que zero. E se vocês quiserem fazer o contrário, T0 é uma temperatura maior, ou T0 é uma temperatura menor e T é uma temperatura maior, também vai dar maior do que zero. E essa é a segunda lei da termodinâmica que a gente mostrou há, sei lá, quantas aulas atrás. Bom, vamos continuar então. Aqui o nosso segundo exemplo. O enunciado é praticamente o mesmo. Um corpo de massa M, a temperatura T0, é colocado em contato com o reservatório a temperatura T. Dessa vez eu estou falando que o T é maior do que T0, mais uma vez, só para fazer exemplo. Não é necessário que ele seja ou não. Sabendo-se que T0 é a temperatura de mudança de fase, calcule que o calor específico é C e o calor latente é L, calcule a temperatura no equilíbrio e a variação de entropia do corpo e do universo. O que isso quer dizer na prática? Significa, por exemplo, que a gente vai ter um bloquinho de gelo, a gente vai pegar esse bloquinho de gelo e vai jogar dentro de uma banheira. Ele, obviamente, vai derreter e, enfim, as perguntas que a gente quer responder são referentes a esse processo. Então, vamos começar pela letra A. A argumentação é rigorosamente a mesma. Então, a gente vai falar que o reservatório é muito maior do que o corpo, então a temperatura final do sistema tem que ser a mesma do reservatório. Agora a gente vai dividir a variação de entropia. A gente vai calcular primeiro a variação de entropia durante a mudança de fase, segunda variação de entropia enquanto o corpo está aquecendo e por último a variação de entropia do reservatório. E depois a gente soma tudo para saber a do universo. Então vamos lá. A variação de entropia durante a mudança de fase. Se vocês lembrarem, durante a mudança de fase o corpo em questão não muda de temperatura. Então se você pegar o gelo a 0 grau, você tem gelo a 0 grau e você tem água a 0 grau, então eles não mudam de temperatura. Em outras palavras, durante a mudança de fase, a temperatura é constante, você pode tirar ela da integral. Então fica mais uma vez, ΔS é igual a ΔQ sobre T. ΔQ é o quanto de energia o corpo recebeu, que se vocês lembrarem da aula do ensino médio, é de novo ml dividido sobre T0. T0 é a temperatura que ele muda de temperatura. E isso daqui é maior do que zero, porque
M é maior do que zero, L é maior do que zero e T0 é sempre maior do que zero. Mais uma vez, isso não foi perguntado, mas é só para criar uma intuição, por assim dizer. Bom, agora durante o aquecimento, a gente vai fazer a mesma brincadeira que a gente já fez antes. A gente vai escrever a definição, que o QMC é ΔT, então a gente sabe quanto é o dQ. E é só terminar a conta exatamente da maneira que a gente já fez no primeiro exemplo. A gente tem que a variação de entropia durante o aquecimento é MC log de T sobre T0. Então a variação total de entropia do corpo é a variação durante o aquecimento mais a variação durante a mudança de fase, que aqui eu coloquei como D, que é de derretimento, mas enfim, é o que a gente calculou lá atrás, que é ml, faltou 1 sobre T0 aí, perdão, mais mc log de T sobre T0. Mais uma vez, faltou 1 sobre T0 no ml, eu peço desculpas, mas eu só vi agora. Bom, agora a gente pode calcular do reservatório. A gente vai usar a mesma argumentação e fazer rigorosamente a mesma conta que a gente fez no primeiro exemplo. Então, T é constante, sai para fora da integral, a gente escreve a integral como ΔQ sobre T. A gente está num sistema fechado, então tudo que um corpo ganhou, o outro perdeu. O que o outro corpo ganhou foi menos mc ΔT, que é para ele aquecer, e menos ml, que é para ele mudar de fase. Você pode substituir tudo aqui, e se vocês botarem reparo, isso daqui é menor do que zero. E agora, para terminar a conta, a entropia total do universo, que é a entropia do corpo mais a entropia do reservatório, somadas, a gente pode simplesmente, tem as duas fórmulas aí, a gente pode simplesmente substituir. Então a variação de entropia total do universo é a variação da entropia do um mais a variação da entropia do outro. Se vocês somarem, simplesmente substituir a fórmula que está lá, vocês caem nessa expressão, que é maior do que zero. Mais uma vez, se vocês gostarem de brincar com função, vocês trabalham isso como uma função de t, e dá para provar que é sempre maior do que zero, se não, só substitui os valores e vocês vão ver que é sempre maior do que zero. Bom, dito isso, a gente termina o primeiro exemplo, que é o objeto em um reservatório com e sem mudança de fase. E agora a gente pode começar o exemplo 2, que são dois corpos, um de massa M1, outro de massa M2, a temperatura T1 e a temperatura T2, calor específico C1 e C2, e eles são postos em contato. E a gente quer saber de novo as mesmas coisas, a temperatura e a variação de entropia. Então, em outras palavras, a gente tem tipo dois blocos de metal, a gente vai lá, encosta eles e quer saber o que acontece durante esse processo. Então, para resolver o A, que é calcular a temperatura, a gente primeiro fala que a gente está num sistema fechado, em outras palavras, que a variação total da energia tem que ser zero. Tudo que um ganhou, o outro perdeu, tudo que um perdeu, o outro ganhou. Então, escrevendo isso aqui de maneira um pouco mais matemática, ΔQ total é igual a zero, e o ΔQ total é ΔQ1 mais ΔQ2. Então, a gente pode escrever a forma de ΔQ, é MC ΔT1 mais M2C2 ΔT2, isso daqui tem que ser maior do que zero. Se a gente abrir os ΔT, a gente cai nisso daqui. T é a temperatura final do sistema, e o resto tudo é dado no enunciado. Agora é só a gente isolar o T e resolver a conta. Bom, isso aqui não tem muito segredo, então eu vou quase que colocar a resposta só. Isolando o T, a gente cai nessa conta aqui. E agora a gente passa esse M1C1, M2C2 dividindo, e a gente tem que a temperatura final é M1C1T1 mais M2C2T2, dividido por M1C1 mais M2C2. Essa é meio que a média aritmética das temperaturas. Se você pegar M1 igual a M2 e C1 igual a C2, daí é exatamente a média aritmética, você vai ter uma coisa, você soma as temperaturas e divide por 2. Basicamente é isso. E tem uma abelha aqui. Bom, agora vamos para o exemplo 2. Continuando o exemplo 2, para resolver AB, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro exemplo, só que duas vezes. Então, a gente vai começar escrevendo a variação da entropia, a definição é ΔQ sobre T. Daí eu coloquei esse índice 1,2 para dizer a gente vai fazer uma vez para 1 e uma vez para 2. Fala que Q é igual a MCT, então dQ MC dt. A gente vai, substitui, integra tudo, resolve a integral, dá o log de novo, e a gente tem que a variação da entropia em 1 é M1 C1 log de T sobre T1,
e a variação de entropia em 2, M2, C2, log de T sobre T2. A variação total do sistema, a variação de entropia do universo é um mais o outro. A gente pode simplesmente pegar e substituir, e fica M1C1 log de T sobre T1, M2C2 log de T sobre T2. E com isso a gente termina a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu fui muito rápido, muito devagar, muito confuso, muito qualquer outro adjetivo que você queira colocar aí, por favor avisem. E espero vê-los novamente numa próxima.